Noite, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mulheres Vencedoras. Eu vou gravar mais um vídeo, né, que abençoa a minha e a sua vida, e eu gostaria que você prestasse atenção no que vai ser falado nesse vídeo, para que você não tenha recaída após um relacionamento com um narcisista, tá bom? A gente sabe como eles se comportam quando eles se relacionam com uma vítima, sendo que, na verdade, ele está buscando treinar a mente dessa vítima a um comportamento deles para quando essa vítima pensar em sair, ela não encontrar força para sair do ciclo abusivo deles. Não é para sair da vida deles, porque na vida do narcisista nunca entra ninguém. Você precisa entender isso. O narcisista não coloca ninguém na vida dele. Eles trabalham com ciclos abusivos. Então, quando ele entra na vida de uma vítima, que ele já fez todo aquele trabalho, né, de treinar a mente dela, de viciar a mente dela, de adoecer ela aos comportamentos dele, de glorificar o nome dela, exaltar o nome dela, falar coisas boas sobre ela, apresentar ela para todo mundo e depois, no final, quando você for cobrar alguma coisa devido aos abusos internos, porque isso é vivido em quatro paredes, ele tem o que falar para as pessoas, que ele fez tanto bem para você, que ele fez tanta coisa boa para você, que ele teve uma terrível decepção, que você não era a pessoa que ele esperava que você fosse. Então ele precisa que você assume tudo aquilo que você viveu com ele em quatro paredes, sendo que quem fez foi ele e não foi você. Então, entenda uma coisa, até após o descarte do narcisista, a vítima precisa tomar cuidado com isso, porque essa volta deles é muito repentina, é estranha, é esquisita, é sem avisar, não tem conversa, não tem diálogo. Eles vêm para ver como você vai se comportar com a volta dele, o quanto por cento você está curada. E o quanto por cento você vai ter a recaída com a volta dele? Ele volta repentinamente. Pode passar o tempo que for, pode passar até 10, 20 anos, o narcisista volta. Aí você vai dizer, mas irmã, por quê? A vítima vai começar a pensar, ele volta para quê e por quê? Para que você comece a pensar que você não foi o suficiente para ele. Mas ele vai te dar uma segunda chance. A vítima começa a pensar que o narcisista está voltando para dar uma segunda chance para ela. Sendo que, na realidade, o que ele quer é que a vítima pense que ela não foi o suficiente, né? No caso, eu não fui o suficiente para o narcisista. Sou eu que não era tão boa para ele. Sou eu que não era o que ele esperava que eu fosse. Então você precisa se colocar como alguém que faltou muito com ele e que ele está voltando para te dar uma nova chance, para se caso você, quem sabe você complete a sua falha, quem sabe você resolva dar mais do que você já deu, ele resolva ficar, ele sempre vai voltar com o intuito de fazer você pensar que você está devendo algo para ele, e isso não é verdade, isso é do pensamento deles. Mas entenda uma coisa, se durante esse relacionamento abusivo com o narcisista, se tudo de ruim era você, se tudo de péssimo era você, se tudo quando ele queria desqualificar era você, né? Porque é assim que eles tratam as suas vítimas. Era no caso, né? Vamos colocar aqui no lugar de uma de vocês. Era eu que era feia na situação. Quando não é feia, é gorda. É você que tá gorda demais. É você que é ciumenta demais. É você que é tudo de ruim. Então ele começa a fazer a vítima relembrar, né? E ela começa realmente a pensar que ela era tudo de ruim que um homem poderia encontrar na vida dele. A vítima se coloca, gente, a pior pessoa da face da terra. Não é que ela seja. Ela se coloca como se ela fosse essa pessoa. Mas se ela era tudo isso de tão ruim que ele quis que ela pensasse sobre ela, por que ele volta?
Olha para você ver como eles contradizem. Eles falam uma coisa e o comportamento é outro. Se é tão ruim, voltou para buscar por quê? Então veja bem, isso que ele fez, né? E ele faz para você ouvir da boca dele que você era alguém muito especial para ele e que por você não ter dado o valor merecido, ele decidiu ir embora e te dar o descarte. Ele faz isso no intuito de fazer você falar. Então entenda, só que você tem uma mente organizada. E quem tem uma mente desorganizada é o narcisista. E se ele tem uma mente desorganizada, onde é que está o poder dele de voltar para dominar a sua mente e a mente das pessoas que te conhecem? Quem tem a mente desorganizada é o narcisista. Ele não tem poder para dominar a mente de ninguém, isso é uma mentira contada. E o narcisista esquece disso. Ele esquece disso, mas você lembra disso. Pois eles querem que a vítima pense que esse narcisista que ela se relacionou com ele, nesse relacionamento tóxico, é a única pessoa que existe na face da Terra. Meu Deus, num planeta onde existe quase 8 bilhões de pessoas, será que só existe uma pessoa especial na face da Terra? Pelo amor de Deus, é outra mentira contada. Só que eu quero que você entenda que quando um narcisista mente para você, ele está mentindo para você porque ele precisa que você entenda que é a sua mente que mente para você e não a mentira que você viu ele te contando. Ele mente porque ele quer voltar. Ele mente para ser aceito. E quando ele mente para você e você descobre todas as mentiras porque você já está se curando, ele já está trabalhando isso na mente de uma outra vítima do outro lado. Eu disse isso num outro vídeo meu. Só que enquanto você percebe que existe todo esse trabalho sendo feito na mente de uma outra vítima, a vítima que sofreu descarte, ela já está secando, ela já está murchando, ela já está ficando feia, ela já perdeu o encantamento por ela mesma. E a outra vítima que está sendo trabalhada pelo narcisista não viu nada disso, porque ela ainda está sendo trabalhada para sofrer a perda. E no caso, a vítima que ficou, que sofreu o descarte, ela já sofreu a perda. Uma vai sofrer a perda e a outra já sofreu a perda. Então, o que acontece? Quando a vítima aceita o narcisista voltar, ele vai voltar para tirar a melhora que você alcançou sozinho durante o afastamento. Ele vai voltar porque ele está vendo que você está se reacendendo novamente na sua vida. E a outra vítima do outro lado, nem sempre ela sabe do que está acontecendo, não. Ela só vai saber depois de algum tempo. Na verdade, ele já está achando sem graça do outro lado. Ele já está achando que ali não tem brilho suficiente para ficar com o holofote voltado para ele. Por isso ele precisa voltar para você depois do descarte, para que você o receba, para que ele ache alguma graça em você, né? Se caso você aceitar a volta dele, para que ele possa jogar com as duas ao mesmo tempo. Ele precisa desse holofote voltado para ele. É assim que funciona a mente do narcisista. Porque o narcisista não tem brilho próprio. Nesse caso, ele fica sem graça, gente. Ele fica sem graça porque do lado de lá já não tem. E sabe que na ex que está se recuperando, ela está trazendo de volta o brilho da felicidade que era dela. Então ele precisa ofuscar isso, porque isso faz mal para ele. E ele não consegue ficar num lugar onde ele se sente sem graça. Isso aqui é a verdade, né? E ele sabe que se a ex já se superou, já está superando, né, de tudo que ela viveu, então ela já está fluindo em direção a algo novo, em direção à cura. E ele não pode deixar que você siga adiante com isso. Ele tem que voltar para tentar bombear você novamente, trazer você para o ciclo abusivo. E geralmente ele sempre volta após um descarte feito, ou um descarte
mal feito, melhor dizendo. Então, você precisa entender que o narcisista, ele não tem controle das próprias emoções dele. Ao mesmo tempo que ele deseja uma coisa, ele não tem certeza se ele quer aquilo. Ele não sabe nem o que ele comeu ontem, ele não lembra de nada. Ele não tem memória afetiva, ele não é assertivo naquilo que ele pensa. Então, quando ele descobre que você se curou após o descarte que ele te deu, você se torna um imã na vida dele. Você se torna um imã para ele. Você se torna atrativa demais, porque você está se recuperando sozinha? Como assim? Como assim? Você inteira? Como assim você feliz, produtiva? Você reinando no governo da sua própria vida? Isso é um nocaute no narcisista, a ponto de você deixar ele desmaiado no chão. Ele voltar depois de um descarte, quando ele voltar, você tá bem. Você não tem noção, gente. É uma sessão de nocaute. Ele nunca esperava isso. Então, se um narcisista desconfia, né, que alguém pode, né, usa abandonar, caso não seja essa vítima que ele descartou, mas seja a outra, ele não vai esperar que ela dê o abandono. Ele vai descartar ela primeiro, nem que ele tenha que voltar para ex, porque eles fazem isso. Então ele escorre para onde? Vai correr de novo para você. Porque ele quer ser visto novamente por você, como um dia você os viu, que foi no início, lá atrás. Só que não, você não vai ver do mesmo jeito. Você não vê o narcisista mais do mesmo jeito, ainda que você queira. Pode bajular, pode falar bonito, pode dizer coisas boas, e pode dar uma festa, pode te dar ouro, não adianta, você nunca mais vai ver o narcisista do mesmo jeito. Porque a você foi revelado algo que ainda não foi revelado às outras pessoas, mas só que você teve o discernimento. Então não adianta mais ele fazer jogo, porque você não vai entrar nesse jogo. Por quê? Porque você não acredita mais no que será a boca do narcisista. Você não acredita mais. Então, outra coisa, sua vida dando certo é o mesmo que você fizesse a do narcisista dar errado. E isso os faz se sentir muito mal diante das vítimas. Ele sente mal demais quando ele vê a vida, né, de todas as vítimas dando certo. É como se vocês fossem culpadas pelos passos deles está dando errado. Por isso é que eles têm, gente, a necessidade de fazer a vida das vítimas dar errado. Eles têm essa necessidade com eles. Eu preciso fazer a vida das vítimas dar errado para que eu comece a imaginar que a minha está dando certo. Na mente deles, a sua vida dando errado é um alívio para eles, né? Então, a sua pode estar esculhambada, desde que a dele começa a melhorar. Ele começa a se sentir bem com ele, não tem problema a sua ficar ruim. Mas a dele sempre esteve esculhambada, porque é uma vida calçada na mentira e no engano. Então a vítima precisa entender que ela não é o erro que o narcisista quis que ela fosse, quis que ela cometesse. Você não é esse erro. Tá tudo bem com você. Ele quer que você não veja isso, mas tá tudo bem com você. E se não tiver tudo bem com você, vai ficar tudo bem. Desde que você entender quem é narcisista, vai ficar tudo bem. Porque na mente do narcisista, nada tá bom, nada presta, nada serve, nada é suficiente. Finge até uma humildade. Eles sabem. Nossa, narcisista é artista. Eles fingem ter uma humildade que eles nunca tiveram, né? Para você pensar que está lidando com alguém muito humano e simples. Ai, que pessoa maravilhosa, meu Deus. Essa pessoa é uma pessoa muito de bom coração, muito humilde. Nunca conheci uma pessoa como essa. Vai, enganada. Vai. Acredita para você ver. Isso é só uma farsa. Narcisista, além de não ser humilde, eles são arrogantes. Coisa que eles não são com ninguém. Eles vestem uma falsa humildade, né? Para quando ele te humilhar com palavras, você pense que foi você que provocou e que fez ele te tratar assim. Por isso que agora ele mudou com você. Mas na verdade não é que ele mudou com você, é que ele sempre foi ruim.
Ele sempre foi arrogante. Olha aí a transferência da culpa que o narcisista faz. Tudo aquilo que deveria ele se responsabilizar por fazer com você, ele quer que você pense que foi você que fez com ele. Então, ele não sente culpa de nada. Ele não tem remorso de nada. Alguém tem que sentir por eles essas coisas, já que não é possível que ele sinta isso por ninguém. Só assim eles, te manipulam com mais facilidade. Só assim eles começam a prender cada vez mais essas vítimas nas mãos dele, para que eles se sintam um pouco melhor com eles, e para que essas pessoas começam a fazer para eles exatamente tudo aquilo que ele gostaria que elas fizessem. Então você acha que quando um narcisista te dá um tratamento de silêncio ou some, é por quê? É para quê que ele faz isso? Já faz isso de caso pensado, ele faz para te enfraquecer diante deles. Você se sentindo menor que eles começam a fazer as atrocidades com a sua imagem, te destruindo de dentro para fora. É lá no emocional, lá no psicológico, lá na sua vida sentimental, lá no coração, lá dentro. Lá dentro. E a vítima começa a refletir isso do lado de fora. Pois o que sangra dentro vai mostrar do lado de fora. Vai refletir do lado de fora como a pessoa está por dentro. Então seja curada na alma. Sua alma é livre. E uma alma livre, ela reina. Ela vive. Uma alma livre, ela decide viver. Então compreenda. O narcisista não suporta a ideia de que você está dando conta de ser feliz sem esperar pela opinião de ninguém. Você está vivendo, você está reinando, você está dominando, você está se dirigindo e você está tendo as suas próprias ideias. Então, ele entra na vida da vítima saindo. O narcisista nunca entra na vida de ninguém para ficar. Entenda isso. Ele já entra com o passo para fora. Ele entra, adoece, enfraquece e se a vítima não reagir diante desse comportamento, ela morre. Ele mata ela por dentro e ele sai inteiro. Entendeu? Ela começa a morrer em todas as áreas da vida dela. Eu quero que você entenda que não é só uma área que é afetada, é todas as áreas. Psicológica, emocional, financeira, espiritual, sentimental, física, familiar, social, todas as áreas. Por quê? Porque narcisista não respeita ninguém, não respeita nada. Ele não respeita as suas vontades. Então, tudo que ele deseja é arrancar um sim de você o tempo todo. E cada vez que você falar sim para ele, você está falando não para você. Então, você vai estar passando por cima de você para ver o outro bem. E a todo momento, ele quer ver isso. A todo momento, ele vai sempre tentar puxar você de volta para o ciclo abusivo. Ainda que você tenha que passar por cima de você para agradar ele. Porque o intuito do narcisista é ver a vítima agradando ele. E é assim que o narcisista tritura suas vítimas silenciosamente, sem que elas percebam. Os narcisistas, eles são amantes de Hoover, o famoso Hoover. Eu solto, eu puxo, eu empurro, eu pego. Eu solto, eu puxo, eu empurro, eu pego. Eu levanto, eu abaixo. Eu humilho, eu exalto. Tá sempre com o domínio na mão. Quer achar que o gatilho que apertar, você vai ceder. E ele faz isso o quê? Para te puxar de volta para o ciclo dos abusos dele. Não é para puxar de volta para a vida. O narcisista não tem vínculo de vida com ninguém. Não é para a vida deles. É para te humilhar, te rebaixar novamente, como ele fez da primeira vez. Não é para a vida deles. Não, não é isso. Eles não têm vida própria. São sombras. Imitam os outros o tempo todo. Não são criativos em nada. Nada. Né? E quer manter a sua vida parada na vida dele, estacionada como a dele é. Então, tudo que um narcisista passa para você é a figura de algo inventado pela própria mente deles. Eles inventam personagens. Narcisista odeia saber que você saiu por conta própria, que você não pediu permissão para dar um voo na sua vida.
Narcisistas detestam a ideia de serem deixados por vocês, pelas imundícies que vocês mesmos viram dentro deles, sem que eles abrissem a boca para falar. Entendeu agora? Então, ele detesta a ideia de se sair como errado dessa história, como alguém que te feriu, como alguém que te magoou, como alguém que te deixou, como alguém que fez alguma coisa que você não, ele nunca faz nada de errado com ninguém. Quem faz tudo de errado com ele são as pessoas que se aproximam dele. Ele é perfeito em tudo que ele vive e que ele faz. Só que agora você já está sabendo como que ele funciona. Você não vai voltar atrás, nem vai permitir a volta do narcisista para ser triturada por ele silenciosamente, tá bom? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.